Então aí nós já começamos aquele roteiro, Gabriel, que está com você, Sim. das visitas, das visitas imperiais. Deixa eu encontrar aqui. Só uma parte aí que eu já ia me esquecendo. No ano de 1750, constava no inventário das alfaias da imagem, já naquela segunda capela, um manto vermelho carmesim. Ele foi doado por um peregrino que veio de Minas Gerais em agradecimento a uma graça. Então ele doa aí para a imagem um manto vermelho e uma coroa prateada. Aham. Então, quando nós vemos hoje o manto azul, fica até um pouco difícil de pensar como era um manto vermelho. Pode pegar para nós, Caio, por gentileza, a imagem com o manto vermelho? Então, nós temos aqui a mesma imagem, só que essa já está com a cabeça fixada. Então, a imagem recebe um manto vermelho com ramos dourados e uma coroa prateada. Então, esse aqui é uma réplica, porque como esse manto não existe mais, porque ele é muito antigo, ele foi feito a partir da descrição que contava no inventário. Um manto vermelho carmesim em veludo com ramos dourados E esse na frente. quem era uma pessoa pública que Não, deu? não, era um devoto mesmo comum, não era ninguém especial na sociedade. Era alguém do povo mesmo que, em gratidão a uma Esse graça. foi o primeiro manto, então, que se tem Existe registro. notícia de um outro manto. Parece que na inauguração da segunda capelinha, um padre trouxe um manto, mas eu não consegui levantar a informação porque esse manto não consta as características dele no E inventário. o porquê do manto? A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. O manto, em primeiro lugar, na simplicidade das pessoas, por verem ela toda de uma cor só, é como se eles vissem ela, entre aspas, desnuda, né? Diferente da imagem policromada, que nós vemos a diferença da cor da pele e da cor da roupa, eles olhavam e pensavam. Um outro fator também é que hoje, com os estudos, nós vemos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida ela é uma imagem que ela tem um estilo próprio, ela tem uma beleza, ela não é uma imagem muito comum, ela tem muitos detalhes, ela é uma imagem realmente bonita, mas para a época, uma imagem com o pescoço quebrado, vivia cheio de cera nessa parte para segurar. Provavelmente a rachadura foi abrindo mais. O manto, de certa forma, acabava escondendo um pouco da imagem. Essa aqui nós deixamos ela até um pouco aberto o manto, mas normalmente eles fechavam todo o manto, só ficava aparecendo o rosto e as mãozinhas da imagem. Então, a partir do primeiro, acredito que eles vendo que acabava disfarçando, né, as imperfeições da imagem, acabou tornando-se então uma tradição. Perfeito. Então 1750 já é anotado aí nos documentos o uso de mantos pela imagem de Nossa Senhora. E esse manto da imagem? Ele seria depois desse vermelho. Isso. Entre esse vermelho e o manto da Princesa Isabel, Esse é o da Princesa Isabel? sim, esse é o manto da Princesa Isabel. A gente vai seguindo aí a linha do tempo, chegar até a doação desse manto, mas ele é um dos principais e um dos mais importantes, mas não foi um dos primeiros. Entre esse vermelho e o outro, iam se trocando. Alguém doava, recebia uma graça, aquele manto era colocado na imagem por um tempo, quando chegava outro ele era retirado, colocado outro, e muita coisa não foi precisada, não foi registrada, então os registros que se tem são realmente dos mais importantes. Perfeito. E por que se fala que a devoção dela, desde ali do início do Império, teria sido politizada? Bom, eu não saberia dizer a fundo
mas eu acredito que a politização nesse sentido, já do Império, era meio algo como que hoje nós vemos de uma forma que o Brasil hoje é um território independente, mas na época não. Então era meio que algo como que imposto pela monarquia que aqui fossem feitas imagens desse modelo, desse tipo, e veneradas com esse título. Então eu acredito algo mais ou menos assim. Mas era tudo muito, muito aceito. Os imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, estiveram em Aparecida, rezaram diante da imagem. Muitas pessoas veem como algo que acontece muito na política atual, né? Esse ano é ano eleitoral, então os políticos começam a ir à igreja, todo mundo vai à missa, todo mundo quer estar do lado dos padres, e eu acredito que algumas pessoas acabam vendo um pouco dessa forma, né? Aqueles que queriam uma aprovação da população, pelo fato da imagem ser muito popular e muito querida, você ser tido como um devoto dela talvez te passasse um pouco de credibilidade, e aí, entre aspas, se aproveita dessa popularidade da imagem justamente para poder se passar por alguém devoto. E como é que se deu a devoção da princesa Isabel, que, digamos, seria a devota mais famosa da imagem? Sim. A princesa Isabel visita, então, Aparecida pela primeira vez em 1868. Então, ela já tinha aí o diagnóstico que ela era estéril. Os médicos diziam para ela fazer alguns tratamentos em águas termais. E ela vem, então, a Aparecida e faz ali o seu pedido para poder ter filhos, herdeiros até para a coroa. E ela consegue, depois de muito tempo, passando em Aparecida, ela consegue essa graça. Então ela volta a Aparecida justamente para poder agradecer. É um pouco controverso. Alguns dizem que o manto foi doado já nessa primeira visita, em 1868, que ela teria dado primeiro o manto. E outros dizem que ela deu o manto juntamente com a coroa em 1888. Ainda não encontrei nada com muita certeza para afirmar se essa doação dos dois objetos foi feita junto ou separado. Mas o fato é que essa é a foto do manto original, doado pela princesa Isabel. O que são esses elementos no manto? Nós temos uma réplica aqui do manto também, vai poder pegar para nós, mas eu posso explicar aqui também. Esse manto original, essa é a foto do estado atual dele, ele está um pouco deteriorado. Onde ele está? Ele está na reserva técnica do Santuário Nacional, para onde vão as peças do museu que estão muito deterioradas pela ação do tempo, e aí elas ficam guardadas sob refrigeração, sem luz, porque mesmo elas estando no museu com uma atmosfera controlada, ainda pode-se sofrer alguma deteriorização. A diferença da cor entre esse manto e aquele se dá justamente porque novo ele era dessa cor. Sim. Então, esse azul, algumas estrelinhas, nessas estrelas 21 brilhantes, representando as províncias mais a capital, o monograma de Maria, que é esse M, e o lírio também, que faz relação com a pureza. Ele foi bordado em fios de ouro e prata, com brilhantes, o veludo azul, e ele fica dessa forma porque ele foi usado por muito tempo, o original, no nicho da Basílica Velha, sob luz de lâmpadas quentes. Então, toda essa parte da frente do manto foi queimada e desgastada por conta dessas luzes. Há um pouco de oxidação por conta do tempo e do ambiente não muito controlado. Então, quando nós fomos fazer a réplica dessa imagem, uma restauradora dos museus de Ouro Preto fez um pouco da pesquisa para que a gente chegasse na cor mais provável possível do manto, uma vez que o original não se encontra em condições de oferecer as cores originais. Sobe ela um pouquinho para o pessoal ver os detalhes ali. Baixo. Esse manto é muito bonito. Então, de um lado tem invocação, são duas invocações da Ladainha da Santíssima Virgem,
refúgio dos pecadores Porta do e céu. porta do céu. A coroa também, essa coroa é uma réplica, ela é comercializada pelo próprio Santuário Nacional e a gente vai chegar na parte da coroa que é um pouco mais para frente aí da linha do tempo. Coroa também foi o presente da princesa. Presente da Princesa Isabel num contexto também de distorção, infelizmente, atualmente, ou pelo menos de omissão. Certo. Podemos ir para a próxima foto. Se tiver... Ah, sim. Podemos ir. Então, pode voltar. Isso. Essa aqui ainda faz parte dos primeiros registros fotográficos. A imagem com manto e coroa. Essa base de prata, ela só foi acrescentada em 1875 para dar um pouco mais de altura para a imagem Certo. e para poder também ser fixada nos andores com segurança. Por curiosidade, ela tem quantos centímetros? 36 centímetros. 36. Uma imagem de 36 com mais 3 centímetros aí da base. Então, esse aí é um dos primeiros registros fotográficos. A imagem também usava no pescoço, assim como eu coloquei nessa, alguns cordões de ouro que funcionavam justamente para poder esconder a quebradura do pescoço. A quebradura do pescoço ela era bem evidente. Eu tenho aqui em uma foto, que naquela foto maior a gente não consegue ver. Eu vou mostrar aqui para você, Gabriel, acho que você consegue mostrar para o pessoal. Bem aqui, ó, onde está o meu dedo, você consegue ver uma quebradura? Aqui naquela foto Consigo. menor. Então essa era a quebradura. Aqui não vai dar pra ver. Não, mas mesmo com a coroa não vai dar pra ver, não. Mas enfim, era aqui mais ou menos a quebradura. Então a colocação dos cordões de ouro meio que disfarçavam e faziam algum movimento de pressão de cima para baixo para que a cabeça não rolasse. Então esses cordões eram usados para isso. Não haviam também cordões fixos. Os devotos faziam as doações desses cordões e aí eram trocados continuamente. Então existem, né, várias fotos diferentes com cordões diferentes. Às vezes eram alguns terços de prata ou terços de ouro. E aí nós temos algumas imagens, digamos assim, a partir do registro fotográfico precário, reproduções também precárias das imagens. Aqui eu tenho uma imagem que mais ou menos é uma tentativa de representar o que era visto na foto. Então, como a foto era muito precária, as pessoas não conseguiam ter a noção que não se tratava de uma peça inteira. Muita gente, minha esposa mesmo, só depois que eu casei com ela que ela entendeu que a imagem de Nossa Senhora Aparecida não era triangular. E até hoje muitas pessoas ainda pensam. Então essa imagem aqui ela deve ter pelo menos uns 80 anos ou um pouco mais. E elas eram feitas a partir dessas fotos. Então os vários artesãos de várias partes do país viam essa foto e colocavam aí, faziam as suas versões. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem que tem uma história muito interessante com uma igual a essa. Na década de 50, na cidade de Ourinhos, houve um acidente muito feio, muito complicado de uma composição de trem carregando combustível e alguns passageiros e um caminhão de combustível ao lado de um depósito de combustível. Nossa. O caminhão foi subindo a rua, quando ele passou por cima da linha do trem, o caminhão afogou, o trem de combustível deu no meio do caminhão e aí começa-se um incêndio e as chamas começam a consumir. E se as chamas fossem para o lado do depósito, pelo menos metade da cidade explodiria junto, porque tinha muitos litros de combustível. E a população começa a rezar, pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, e aí começa um vento contrário do fogo e joga o fogo para o outro lado, e aí em algumas horas de incêndio controlado pelos bombeiros, não explode o reservatório, mas em uma composição de um dos vagões era trazida uma mudança. Toda a mudança queimou, muito ferro derretido dentro do vagão, e os bombeiros encontram uma caixa de madeira intacta. Então, assim, uma caixa de madeira que passa por um incêndio de várias horas, derretendo ferro
ela só tinha algumas faíscas em volta. Quando o bombeiro abre, enrolada num pano de seda, uma imagem com esse formato, com esse tamanho, e aí eles colocam o nome dessa imagem como Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado. Então, na cidade de Ourinhos, tem um santuário onde tem essa imagem desse milagre, até porque eram imagens mais simples, feitas de uma peça só, então eram mais acessíveis e mais fáceis de se adquirir. Então, são imagens mais antigas que têm a sua beleza e tem justamente essa questão de que elas eram feitas a partir das fotos mais antigas. Perfeito. A próxima. Isso aí também é mais um registro fotográfico, com material bem precário, mas bem parecida com a outra já mostrada. Podemos ir para a próxima. Bom, aqui então nós damos um salto para 1904. Deixa eu só fazer antes de dar esse salto. Sim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.